Graça e paz, amados. Hoje trago a notícia excelente. A aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Eu quero ler essa passagem que fala sobre isso, que está em Isaías, capítulo 9, versos 1 ao 7, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou o menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amados, é maravilhosa essa notícia. Realmente, aqui o profeta Isaías já falou lá no passado, apontando para Jesus, né, que é a solução de todos os problemas da época e continua sendo a solução para todos os problemas hoje ainda. Mas veja bem, aqui ele estava profetizando que um dia Jesus viria, então ia resolver esse problema ali, né? A aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Assim ele começa, né? Esse trecho, mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Mas Jesus já veio 2000 anos atrás, e as aflições, né? As pessoas que estão sofrendo, não acabou? Como é isso? Realmente é para aqueles que o recebem com alegria. Porque ele veio e muitos o rejeitaram, mas aqueles que o receberam começaram a experimentar como ele é maravilhoso, como ele é conselheiro, como ele é Deus forte, como ele é o Pai da eternidade, como ele é o príncipe da paz. Todos, se você conversar com pessoas que o receberam, né, que não o ignoraram, mas creram e o receberam, né, então experimentaram essas maravilhas. E até hoje é assim. Só que você pode perguntar, mas como se faz isso? Precisamos convidar o Espírito Santo, convidar Jesus para entrar no nosso coração. Por que precisamos fazer isso? Porque a Bíblia diz que todos ficaram separados de Deus e carecem da presença da glória de Deus. Então Jesus veio realmente para mudar a circunstância, a situação. E primeiramente, então ele veio como homem, só sem pecado, era verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, e foi para a cruz. Esse era o primeiro passo, o caminho. E ele foi lá, ele eliminou tudo que nos separava. Primeiro precisava fazer isso, um pente fino,
sua vida sacrificada na cruz, seu sangue derramado e a sua ressurreição. Então, isso aí se tornou possível agora na dimensão do Espírito, porque Deus é Espírito, né? Tornou realidade, possível novamente, ou seja, Deus novamente vir para dentro do ser humano, agora através do Espírito, né? Primeiro Jesus teve que vir como homem, mas depois ele disse, olha, eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês só, eu sei que vocês precisam de mim. Eu vim fazer esta obra maravilhosa, só que agora a obra vai continuar dentro de vocês. Então ele disse, olha, eu preciso ir ao Pai. Então ele ascendeu, né, subiu aos céus 40 dias depois da Páscoa. E aí, 10 dias depois, ele viu o Espírito Santo. E assim começou esta obra maravilhosa, né, que se fala que a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Porque o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, que é a solução para tudo, não para salvar sua alma, nossa alma por toda a eternidade, né? Nos mesclar aqui também com o Senhor, se tornar uma unidade aqui a partir do nosso espírito, né? O espírito vem habitar dentro do nosso espírito, se tornamos uma unidade com ele. Então começa a desaparecer a inquietação, a ansiedade, a angústia e todos esses problemas que você vê fora, do lado de fora das pessoas. Primeiramente, eles estão dentro. Então, por isso que o Espírito precisa vir para dentro da pessoa, resolver internamente o problema. Consequentemente, ela vai viver essa dimensão do reino fora também, um reino de paz, de harmonia, de graça, né? De bênção, de prosperidade em todas as áreas, né? Então vejamos assim novamente, mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Então, quando vai acabar? Novamente é importante reforçar. Quando a pessoa começa a crer da boa notícia, seja no Evangelho, na palavra, em Cristo, nas suas promessas. Então, o Espírito nos honra, ele vem habitar dentro de nós. Então, o próprio príncipe da paz vai começar agora a viver dentro de nós. Então, experimentaremos a paz e todas as respostas para tanta pergunta de dentro para fora. Então, veja bem, no passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon, de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado leste do Rio Jordão, que isto é a Galileia dos gentios. Quer dizer, aquele povo desprezado, né? Então, Jesus viria para eles, e veio. E agora, então, ele veio para toda a humanidade, né? Não só para uns ou para outros, né? O povo que andava na escuridão viu uma forte luz e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Então, isso é uma realidade da humanidade, né, da Terra. Está em trevas porque o príncipe das trevas ainda está manipulando. Mas quando a pessoa recebe Jesus, Jesus é luz. Então, essa luz começa, o reino começa a acontecer dentro de nós. E sim, vai, né, se propagando de dentro para fora para outras pessoas e outras até os confins da terra, como Jesus ordenou. Veja bem, então, aqui no versículo 3 agora, né? Aliás, no 2 ainda. Então, todos que viviam nas trevas agora vão ser iluminados, vão ter a luz, né? Porque Jesus, Deus é luz. E no 3, tu, ó Deus, aumentasse este povo e lhe desse muita felicidade. Veja bem, isso sempre acontece. A pessoa realmente experimenta o que é a verdadeira felicidade, né? E eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Então, assim como, né, o agricultor ele se alegra com aquela colheita, ou aquele que venceu a batalha, né, fica com despojo, se alegra, né, festeja essa felicidade. Assim acontece quando realmente Cristo habita no nosso coração e ele ter, né, autorização nossa, vamos dizer assim, liberdade, né, para agir em nós e através de nós, né? No 4, tu arrebentaste as suas correntes de escravos
quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Então aqui ele está fazendo uma comparação. Lá no passado os midianitas oprimiam o povo de Deus, né? E o Senhor acabou com essa opressão. Assim também a pessoa fica livre da opressão, da depressão. E todos esses inimigos aqui que se diz, né? Arrebentasse as correntes daqueles que escravizam, né? Porque os espíritos malignos, eles escravizam, não é só com crime, com morte, com roubo, assassinato, furtos, com depressão, mas também com coisas mais discretas, que a pessoa tem uma tristeza no coração, uma mágoa, um ressentimento, uma ira, uma revolta, que não deixa a pessoa ser feliz. Então, tudo isso é quebrado aqui, diz, né? Veja bem, né? É destruído. Né? E no 5, as botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Quer dizer, todo resquício de sofrimento, de dor, né? De desespero, né? Tudo vai ser eliminado, aqui diz, né? E no 6, pois já nasceu uma criança, veja bem, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja bem, assim, está falando novamente de Jesus, né? E como uma criança, como um homem natural sem pecado, né? Fez essa primeira parte. E quando depois ele subiu, só para lembrar, ele enviou o Espírito Santo. Todos assim que o desejam e começam a crer nele, recebe sacrifício, perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundante. Então começa realmente esta vida maravilhosa aqui, veja bem, receberá conselho, será sempre aconselhado pelo Espírito Santo. Ele é maravilhoso, a pessoa vai se regozijar na presença dele. É o Deus Todo-Poderoso, né? Tem todo o poder, é o Pai Eterno, é o Príncipe da Paz. É tudo que nós necessitamos para viver uma vida plena, abundante, mais que vitoriosa. E no último diz assim, 7, né? Ele será descendente do rei Davi, seu poder como rei crescerá. Então isso precisamos cooperar para que cada vez ele se manifeste mais, né? Como João Batista já dizia, que ele cresça e eu diminua. Porque o problema é a natureza humana. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Não faço a vontade humana, andai no Espírito e jamais satisfaça a natureza humana, né? Porque ela é pecaminosa. E o Espírito é pura e gloriosa. Né? E eles são opostos, ele diz. Então, jamais ande no Espírito, ande na presença de Deus e não satisfaça mais as vontades humanas, né? Porque elas que levam a pessoa para toda essa tragédia aí que a humanidade vive, né? Mas não precisa ser mais assim. Amém? Olha só o que diz mais então, né? Crescerá e haverá paz em todo o seu reino. Veja bem, todo o seu reino. Aonde Jesus reina, haverá paz. É um reino de paz, de harmonia, de graça, de prosperidade, né? As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Veja bem, e no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Ou seja, ele tem todo o poder, autoridade para fazer isso acontecer. Ele só aguarda a nossa cooperação. E a nossa cooperação começa com abrir nosso coração para essa verdade que é a palavra de Deus, essa boa notícia, crer, né? E o convidar. Convidar o Espírito, desejar o Espírito ardentemente, né? Se você não tem fome e sede de Deus, do Deus vivo, do Espírito, da palavra, então peça, porque precisa ter essa fome e sede. E ele vem saciar a sede e fome. E será transformado de tal maneira, como eu falei no início, no título, a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar e vão experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Amém? Mas vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar os teus contatos, para que mais pessoas venham ficar livres agora dessas aflições, né, que estão sofrendo.
que eles venham crer também, né? Experimentar, né? O sofrimento se esvair, se exterminar e dar lugar para alegria, para paz, para harmonia e para vitória. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, nós se regozijamos, já se alegramos, Pai, dessa notícia maravilhosa, que a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar, Senhor. Então, Espírito Santo, ajuda, desperta, aviva, acrescenta fé, para que venha crer no Teu sacrifício perfeito, na morte de cruz e da ressurreição, e o convidar o Senhor Jesus, o Rei da Glória, para se assentar no trono do coração, o Espírito Santo guiando, conduzindo, para que realmente venha ficar livre de todo e qualquer sofrimento, Senhor, e transbordar da alegria, como a palavra de Deus diz através de Jesus. O vosso coração se alegrará, e essa alegria ninguém mais poderá tirar. Em nome de Deus, ricamente abençoado, em nome de Deus, shalom, shalom a todos.